Chegamos ao episódio 7 de X-Men, e com muitas revelações importantíssimas e a confirmação de algumas teorias. Novamente, as tensões aumentam, e com o direito da vampira colocando o dedo na cara no Capitão América. E além disso, o vilão final da temporada foi confirmado sendo o Bastion. Mais um episódio maravilhoso de X-Men 97. E nesse vídeo, vamos continuar a nossa série analisando todos os episódios da animação. Vamos entender todos os pontos narrativos dos personagens, as referências e as teorias do que pode acontecer no grande final do desenho. Primeiro, vamos discutir um pouco aqui a temática do episódio, que falou bastante sobre o preconceito velado que os mutantes sofrem, mesmo vindo de pessoas que são pró-mutantes. O episódio também vai falar sobre luto, e como cada X-Men reagiu após os eventos de Genosha e da morte do Gambit. Inclusive, essa parte foi muito complexa e entregou excelentes diálogos. Claro que o foco do episódio mesmo foi a vampira e na sua cruzada para encontrar o Bolivar Trask, mas também foi do Fera, do Ciclope e do Mancha Solar. E o que também torna muito forte a temática desse episódio é como que as pessoas não mutantes reagem em determinado contexto. Porque algumas dessas pessoas a gente vai ver que têm boas intenções, mas eles não percebem que mesmo assim eles acabam reproduzindo preconceito com os mutantes. O principal exemplo disso no episódio foi a jornalista Trish Trilby, a mesma que fez a reportagem na Mansão Xavier e que o Fera tem uma certa queda. Lembrando que nas HQs eles já foram namorados. A Trilby claramente é uma pessoa pró-mutante, mas deixa escapar uma frase que machuca demais o Fera, quando ela diz que pessoas normais não vão aceitar os mutantes fazendo tumultos. ênfase no termo pessoas normais e no jeito que ela enxerga a causa mutante, de que eles devem lutar para ter um mundo mais justo com eles, mas também não pode ter baderna, porque se tiver baderna, aí já não vai ser justa a reivindicação. E não foi só o Fera que se decepcionou com isso, os outros X-Men também. Tivemos o presidente com medo de apoiar publicamente mutantes por causa das eleições, de que ele poderia perder voto por causa disso. Tem a mãe do Mancha Solar, que apoia o Roberto ser mutante, mas não pode contar para os outros porque vai desvalorizar as ações da empresa da família na bolsa. O episódio inteiro mostrou essas pessoas que não são mutantes e que se dizem pró-mutantes, mas que na hora H não estão ali para realmente apoiar a causa mutante. E é isso que também contribui para essa conivência para manter esse status de que os mutantes não são totalmente aceitos na sociedade. Existem muitas outras barreiras que eles também precisam superar. Lá no episódio 2, a gente viu lá os amigos da humanidade, que são aquelas pessoas que têm preconceito com mutantes e realmente mostram isso. É quando eles pegam as tochas e saem gritando que são contra a mutante. Mas também tem essa situação que a gente viu nesse episódio. E quando o X-Men aborda preconceito desse jeito, eu acho que às vezes é até mais poderoso do que mostrar os caras com as tochas reivindicando contra mutante, porque esse exemplo do preconceito escondido, velado, ele acontece todo dia, a todo momento. E essa talvez seja a luta mais difícil dos X-Men superar. E no fundo, o que o episódio realmente quer dizer com tudo isso é que os mutantes, eles estão sozinhos na causa mutante. Vai ter, sim, algumas pessoas que não são mutantes que vão querer ajudar, mas até essas pessoas ficarem contra a parede numa situação que elas são prejudicadas. E é isso que esse episódio brilhantemente faz na sua temática, ao mesmo tempo que eles não vão esquecer de trabalhar a história principal e desenvolver ela e justamente com seu vilão final. Começamos o episódio com o funeral do Gambit. Detalhe para a coroa de flores amarela, que se dá quando alguém bem-humorado e divertido acaba falecendo. Estão no funeral os X-Men e os amigos do Gambit que tinham aparecido em outras temporadas no desenho clássico. Esse barbudo aqui é o irmão do Gambit, Pierre, e a Belladonna, que é a ex-noiva do Gambit. E é importante ter essas outras pessoas no funeral para mostrar que a vida do Gambit não era só os X-Men. Teve outras coisas que aconteceram no passado, teve outros amigos que ele manteve, e que também se importavam com o Gambit. E eles também souberam dosar isso, porque só colocaram eles ali, não teve nenhum diálogo, não teve nenhuma necessidade de ter uma conversa com eles, o que, na minha opinião, foi acertado. Era só colocar eles ali no background, mostrar eles um em um outro take ali pra gente saber quem eles são, e tá bom demais. O Noturno é o responsável pela cerimônia do funeral, e ele aqui faz um discurso brabo demais, que brinca com a própria personalidade do Gambit de ser apostador.
Todos ficam emocionados, inclusive nós. Uma baita cena de funeral, diga-se de passagem. Outro detalhe que eu gostei bastante foi a reação da Jubileu, chateada com a vampira não estar ali. E o Wolverine consolando ela, dando toda a sua experiência de como que funciona o luto. Essa daqui é uma cena muito boa porque a gente tem realmente dois personagens reagindo exatamente como eles iriam reagir numa situação como essa. É natural para Jubileu, por ser uma pessoa mais jovem, ao ver que a vampira não tá ali, tentar culpar ela de alguma forma, sem entender que a própria vampira tá passando num processo de luto com isso. E o Wolverine, que bem, é um cara que entende de luto, né, por toda a sua vida, ele é a melhor pessoa possível para dizer para Jubileu que cada um lida com um luto de uma forma diferente. Cortamos pra vampira, chegando forte numa base do governo dos Estados Unidos. Uma base, inclusive, controlada pelo General Ross, que já tinha aparecido nesse universo lá no desenho do Hulk. A cena de ação aqui é incrível. Invocaram o especial da animação do episódio e mandaram bem demais. E eu confesso que é muito satisfatório ver a vampira sem restrições, passando por cima de qualquer coisa para conseguir a localização do Gyrich. Ela não teve nem piedade do General Ross. E detalhe também pro diálogo do General Ross, dizendo que ele achava que os X-Men eram os heróis. Claro que eles achavam que eles eram os heróis. Quando tá trabalhando pro governo dos Estados Unidos, todo mundo é herói. Aí é fácil. Ciclope tenta convencer o presidente a mandar mais ajuda para Genosha, mas ele se recusa porque pode queimar o filme dele. Podemos ver que o Ciclope anda sem paciência e bem mais agressivo. Isso vai totalmente de acordo com a teoria de que, no final da temporada, ele vai se radicalizar. Podemos sentir isso no diálogo dele. Só que assim, o Ciclope tem toda a razão em estar indignado com o presidente. E isso tudo nos faz refletir o quanto que os X-Men não foram enganados com toda essa situação. Afinal, o presidente e a ONU realmente querem apoiar os mutantes? Ou eles só estavam querendo ser amigos dos mutantes para dar uma boa imagem para a imprensa? De qualquer jeito, não vai ter ajuda da ONU. Ajudar os mutantes? Ah, só enquanto ainda é notícia, porque uma semana depois já não é mais notícia, aí já começa a queimar o filme deles, fica difícil, fica complicado, e começam a dar qualquer desculpinha para não mandar ajuda. E olha, gostei pra caramba dessa cena, porque eles não passaram panos quentes nela. Quando conversa com a Jean, o Ciclope ainda diz que o Magneto previu tudo isso. Esse foi o momento que o Ciclope colocou o cartazinho do Magneto estava certo no quarto dele. Pega aí esse enquadramento do reflexo deles vendo o massacre de Genosha. 10 de 10. Aquela briga da Jean com o Scott é meio que deixada de lado, porque eles precisam focar na equipe e realmente ser a luz de esperança para os mutantes nesse momento. Finalmente, cortamos para Genosha, completamente destruída. Os X-Men estão ali para ajudar como podem. É aqui que aparece a jornalista Trilby. E no primeiro momento, o McCoy fica feliz ao vê-la para fazer a reportagem. Mas ele fica também um pouco chateada com ela quando ela se mostra contra os mutantes protestarem de uma forma mais agressiva. E bem, aqui entra aquele detalhe que eu falei de que a Trilby é uma jornalista pró-mutante que estava fazendo reportagens dos mutantes, e mesmo assim, até ela é um pouco contra os mutantes protestarem para ter os seus direitos atendidos. De certa forma, eu acho que essa foi uma maneira que o desenho conseguiu encontrar para criticar o papel da mídia nesse tipo de situação. Porque isso acontece bastante da mídia tentar apaziguar uma situação ou agir um pouco mais de chapa branca, dependendo do que está acontecendo. A outra coisa é que eu fiquei com a sensação que o Fera não acredita mais no sonho do Professor Xavier. Não duvido que ele se radicalize junto com o Ciclope para depois eles formarem os X-Factor dos anos 80. Falei isso na semana passada e olha, eu vou morrer com essa teoria, porque eu acho ela bem boa. Tudo bem, pode até não ser o X-Factor, mas eu não duvido que no final da temporada o X-Men vai se dividir em duas equipes. E cada equipe vai ter a sua maneira de ver o mundo e como abordar a questão da causa mutante. Cortamos para a Vampira, que encontra o Capitão América. Ele também está investigando o paradeiro do Gyrich e está tentando, da sua maneira, fazer algo a respeito com o que aconteceu em Genosha. Só que ele também vai condenar as atitudes da Vampira. E olha, eu não sei se isso entra como um erro, mas a última vez que a gente viu esse Capitão América nesse universo das séries animadas, ele tinha sido colocado no passado. Isso foi lá no Guerras Secretas, que aconteceu no desenho do Homem-Aranha. O próprio Beyonder colocou ele no passado junto com Caveira Vermelha. Então, eu não sei o que aconteceu, mas ele voltou para a linha do tempo do presente. Talvez os roteiristas tenham esquecido desse detalhezinho, ou talvez eles expliquem isso no futuro.
de um jeito ou de outro, não cabia exatamente pro desenho dos X-Men responder por que o Capitão América tá no presente. Fica claro que existe um objetivo em comum com X-Men e Capitão América, mas cada um trilha um caminho diferente para alcançar esse objetivo. Vampira e Capitão investigam a base e encontram um termo chamado OZT, que significa Operação Tolerância Zero, e que eu vou explicar mais pra frente quando o vilão aparecer. O Capitão ainda ajuda a Vampira a saber a localização do Gyrich, que está no México. Mas ele se recusa a ajudar a Vampira, porque isso poderia criar um incidente entre os países. Ele está de mãos atadas e não pode fazer nada agora. A Vampira, claro que não gosta dessa atitude do Capitão, e joga o escudo dele pra longe. E aqui a gente entra no ponto mais polêmico do episódio, que foi essa representação do Capitão América. Porque aqui ele está de mãos atadas, trabalhando para o governo dos Estados Unidos, e o ponto todo da polêmica é que o Capitão América não agiria dessa maneira. Principalmente quando o Capitão América suspeita que tem algo errado acontecendo no governo. E esse debate todo eu acho muito legal, porque tem dois lados que a gente precisa considerar. O primeiro ponto é que o Capitão América, ele tá numa posição privilegiada, e ele não sabe exatamente o que os mutantes passaram depois do massacre de Genosha. E quando ele diz pra Vampira que ele não vai ajudar diretamente ela, fica parecendo que ele quer se manter um pouco isento na situação, porque isso poderia queimar o filme dele com o governo dos Estados Unidos. E aí, em termos de roteiro, entra em paralelo com o que aconteceu com o presidente lá que a gente viu antes. Porque se ele ajudasse totalmente a causa mutante, isso iria queimar o filme com os eleitores. Claramente o episódio quer fazer uma crítica em cima ao sistema do próprio governo dos Estados Unidos e como que as pessoas são coniventes com algumas situações, mesmo que essas situações sejam extremas. E esse seria o caso do Capitão América. Porque ao não se posicionar totalmente pela causa mutante, ele está sendo conivente com até mesmo o que ele sabe. Ele entende que os mutantes precisam de ajuda, mas de fato não ajuda em nada. E seria essa permissividade do Capitão América, do presidente lá que apareceu antes, que mantém esse status que os mutantes ainda sofrem preconceito. E é isso que o episódio quer dizer ao argumentar que o Capitão América, no fundo, ainda é um cachorrinho do governo. Esse é o argumento das pessoas que acharam que eles erraram a interpretação do Capitão América aqui. Mas também tem o outro lado, o lado do Capitão América. Porque é o Capitão América que dá a informação para a Vampira que o Gyrich tá no México. E você pode pensar que talvez ele tenha dado essa informação porque ele sabia que a Vampira iria lá para fazer o que ele não iria fazer. É o Capitão América que também faz a história andar um pouquinho. Então você pode interpretar que mesmo o Capitão América estando de mãos atadas, ele ainda fez alguma coisa para ajudar. Ele não ficou totalmente passivo com a situação. Ele não ajudou diretamente indo até o negócio do México, mas indiretamente ele ajudou. E aí cabe a interpretação de você, de como que você quer enxergar o Capitão América. Porque na história do personagem, ele já foi as duas coisas. Já foi cachorrinho do governo e já foi cara que foi contra o governo. E tudo isso dependia de uma palavrinha mágica na Marvel. O editorial dela. A questão não é se pode fazer isso com o Capitão América ou se não pode fazer isso com o Capitão América, porque claramente a Marvel já fez as duas coisas. A questão é mais como que você interpreta o Capitão América. E na minha opinião, o Capitão América representa o sonho americano perfeito dentro de como que eles acham que tem que ser o mundo lá. E é por isso que eu acho que nesse exemplo que o episódio está pintando, o Capitão América iria ajudar a Vampira. Por isso que eu concordo que ele tá um pouco fora de personagem, mas essa é a minha interpretação. Entendendo também que existe todo um lore em cima do personagem que já fez ele agir contra ou a favor. Em Genosha, o Roberto conversa com a Jubileu de forma bem interessante. O argumento dele é que se os mutantes ficassem escondidos, eles teriam sobrevivido e nada disso teria acontecido. E assim, não é que ele não tem razão. O medo, de fato, é um forte aliado para a sobrevivência. Contudo, também é o mesmo medo que cega as pessoas e impede elas de saírem da caverna. E aí depende do que você considera viver. Viver escondido com medo que as pessoas saibam quem você realmente é? Isso é viver? Não sei, depende, vai de cada um. Outras pessoas não se sentem confortáveis em esconder quem que elas são. Outros mutantes sequer podem esconder por causa da mutação na pele. Então, não é exatamente uma situação de escolha, muito mais uma necessidade que os mutantes precisam passar. O que mostra um pouco a ingenuidade do Roberto nessa situação. E, eventualmente, um mutante não consegue esconder quem que ele é para o mundo. E assim, a Jubileu convence o Roberto a falar sobre a sua mutação para sua mãe. E isso vai resultar com os dois indo até a casa da mãe dele.
E, surpreendentemente, ela diz que já sabia que ele era mutante. Até parece que vai ser uma revelação super tranquila, mas aí, claro que não é bem assim, já que a mãe do Mancha Solar fala que ele não deve revelar isso para as outras pessoas além da família. A reação da Jubileu, indignada, é demais. É só uma pena que eles cortam a cena e a gente não vê o que acontece depois, porque eu acho que a Jubileu teria metido o dedo na cara dela. No México, a vampira chega na prisão, bem entre aspas, do Gyrick. E ela vai sem piedade usando seus poderes no humano. E tem uma visão confusa de uma pessoa. Enquanto isso, tem mais uma cena excelente da Jean, sentindo o peso das mortes por causa da sua conexão. E isso tudo leva ela a uma discussão do seu relacionamento com o Ciclope. Aliás, pega esse enquadramento da Jean no vidro. A direção desse episódio estava muito inspirada, nossa, tava demais. E não só a direção, porque o diálogo entre o Ciclope e a Jean também é muito bom. Porque o Ciclope fala que agora as coisas estão diferentes porque as pessoas morrem e elas não voltam. E isso conversa um pouco em como que a gente se relaciona com morte de personagens de HQs. A gente nunca leva muito a sério porque a gente sabe que lá na frente eles podem voltar. É o caso do Gambit. O Gambit morreu, mas a gente ainda tem aquela teoria que ele pode voltar com alguma viagem no tempo maluca de X-Men. Mas o diálogo do Ciclope também diz, ó, as coisas estão diferentes agora. Então talvez, de fato, o Gambit tenha morrido mesmo, assim, sem voltar. E talvez outros personagens no futuro morram e eles não voltem também. E eu não sei, eu acho isso muito legal. Eu gosto quando personagens morrem e eles morrem mesmo. Por mais que eu ame determinado personagem. E o diálogo também é bom, não só porque conversa com a gente, mas também porque fala que o Ciclope, cara, ele tá com medo. Tá todo mundo com medo ali, mas o Ciclope tem que se mostrar mais forte porque ele é o líder dos X-Men. Toda essa sequência do diálogo é maravilhosa, porque começa com a Jean tendo uma reflexão das pessoas que morreram, passa pra eles falando do relacionamento deles e termina do Ciclope falando do medo dele. E eles transitam sobre esses temas em 1 minuto. E o diálogo é maravilhoso e a direção é maravilhosa. É nesse momento que a Jean sente algo estranho. E eles encontram a Emma Frost, ainda com vida, porque ela despertou uma segunda mutação. O que realmente acontece nas HQs dos X-Men, quando Genosha é destruída, e a gente comentou no vídeo da semana passada. Essa segunda mutação acontece com alguns mutantes, dependendo da situação. E com toda certeza vai aparecer de novo nos últimos episódios. Agora, a reação do Ciclope é foda, hein? Ele chora porque ele percebe que dificilmente eles vão encontrar uma outra sobrevivente ali. E que a Madeline, de fato, deve ter morrido. Pô, essa cena é poderosa, porque a gente vê o quanto que o Ciclope se importa com a Madeline e também porque a Jean entende o lado do Ciclope e que ele realmente amava a Madeline. Os X-Men recebem uma ligação do Bolivar Trask, revelando que o Sinistro estava por trás do ataque em Genosha. Ele pede para os X-Men irem até a Legião da Paz em Madripoor. Na volta, eles ainda param no México para pegar a Vampira, onde o Noturno encontra sua irmã e mete mais um discurso brabo sobre luto. E aqui, finalmente, é revelado quem é a pessoa por trás disso tudo. É o Bastion, e ele mata o Gyrick por quase estragar o seu plano. Muito bem, agora sim vamos falar do Bastion. Semana passada discutimos da possibilidade do Nimrod estar por trás disso tudo. E isso, de fato, meio que se confirmou. O Bastion é o resultado de quando o Molde Mestre absorve o Nimrod no passado e cria uma nova vida chamada Sebastian Geltry. E nesse universo do desenho, a sentinela Nimrod viajou ao passado e foi destruída também nos anos 60. Acredito que eles vão explicar de alguma forma que essa destruição do Nimrod acabou levando à criação do Bastion. E vocês acham que isso é tudo? Na verdade, tem muito mais. Tem um grande plot twist que estava ao longo de toda a temporada e só agora o pessoal percebeu que isso estava acontecendo. De que o Bastion já tinha aparecido em vários episódios dessa temporada do X-Men 97. Olha só ele aqui no governo no episódio 2. Olha aqui ele na foto do Forge do passado. Ele sempre esteve ali articulando tudo. Não tenho dúvidas que eles vão confirmar a origem do Bastion envolvendo o Nimrod. Continuando, os X-Men invadem aquela torre da ONU em Madripoor e descobrem uma base secreta que estava construindo sentinelas extremamente avançadas para o seu tempo. Os X-Men encontram Bolivar Trask, que entra no seu modo Oppenheimer, dizendo que ele se tornou a morte. Autopiedade para Bolivar Trask, aí já é um pouquinho too much, né? Mas gostei do paralelo com Oppenheimer. Ele pensa em tirar sua própria vida,
mas é salvo pela vampira. Apenas para um segundo depois ele dizer que não sabe nada e deixá-lo cair para sua morte. Essa vampira aqui tá realmente braba, hein? Imediatamente, os X-Men ficam divididos com a ação da vampira. O Morpho é contra, o Noturno também. Mas o Wolverine até que gostou do que a vampira fez. E aqui, ó, mais uma dica que eles podem se dividir no final da temporada. Só que enquanto eles estão discutindo, é revelado que Bolivar Trask foi transformado numa sentinela humana. Aqui vai ter uma cena de ação sensacional com o Ciclope e a Jean trabalhando juntos para evitar que o prédio caia sobre a cidade. A sentinela vai derrotando cada um dos X-Men e facilmente. Só que então chega Cable e com uma granada do futuro consegue deter ela. Finalmente, Ciclope descobre que o Cable é o seu filho do futuro. E o Nathan alerta os X-Men sobre o verdadeiro inimigo por trás disso tudo. Que aqui o desenho corta para mostrar a base do Bastion. É ele quem está comandando o Senhor Sinistro. O próprio Bastion vai dizer que ele era um vilão que acabou evoluindo. O que realmente deixa entender que ele é a evolução do Molde Mestre, ou mesmo do Nimrod, ou dos dois juntos. O Sinistro está trabalhando para ele ter algo em troca, e ainda não dá para saber exatamente o que é. Contudo, é nesse momento que o Bastion mostra uma gravação do Xavier vivo lá no Império Shi'ar, e fica realmente parecendo que ele vai usar essa informação para fazer um exposed dos X-Men para o mundo. Afinal, eles mentiram sobre o Xavier ter morrido para todo mundo. E a última cena do episódio é a revelação que o Magneto tá vivo e aprisionado pelo Bastion. O que será que ele vai fazer com o Magneto? A sensação que eu tenho é que ele vai tentar incriminar o Magneto ou os X-Men, mudando a opinião pública a respeito da equipe. E aqui termina o episódio. E que baita episódio, gente! Seja pelos grandes eventos da história principal, seja pela revelação do vilão, que também foi muito boa, ou pela própria temática envolvendo essa questão dos preconceitos e como que os X-Men reagiram em cima disso. E bem, agora a gente vai falar um pouco sobre a questão da OZT. Essa, na verdade, é uma saga dos X-Men que teve nos anos 90, e que, de fato, o Bastion é o grande vilão. Em termos de adaptação, as coisas estão bem diferentes, mas a ideia permanece a mesma. Nessa saga, eles também tentam incriminar os X-Men por algo que eles não fizeram. E se você parar para pensar no desenho, quando os X-Men invadiram aquele prédio em Madripoor, talvez eles tenham caído numa armadilha. Eu acredito que o Bastion ainda vai ter uma última notícia para tentar incriminar os X-Men. Com toda certeza o episódio 8 vai abordar levemente a questão de fake news e como ela pode manipular facilmente a opinião pública. E a outra coisa é que eu tava apostando até semana passada que o Sinistro ia ser o vilão final. E muito porque eu pensei que eles iriam ainda adaptar aquele finalzinho da saga Inferno. E isso não se confirmou, eu tava muito iludido que eles iriam fazer isso. Mas, pelo menos, eu falei da questão do Nimrod, isso eu acertei. E bem, gente, faltam 3 episódios, com toda certeza esse final vai ser extraordinário. Vamos ver o que vai acontecer. Se eles vão realmente desfazer a morte do Gambit, ou se as coisas vão ficar por isso mesmo. Também vai ser muito legal ver como que vai ficar a situação de mundo depois de todos os eventos. Afinal, os X-Men vão ser vistos como os heróis, eles vão se dividir depois, o Ciclope vai se radicalizar. Cara, eu tô muito ansioso para ver o final dessa temporada, porque é um baita desenho, do início ao fim, excelente desenho. E bem, chegou a hora da nota aqui para esse episódio 7, vou ser bem sincero, eu acho que foi o segundo melhor episódio até agora, hein? Eu tô até na dúvida se ele é melhor que o episódio 2, mas eu vou ter que pensar melhor, tá? Comentem aqui se vocês gostariam de ter um vídeo só ranqueando os episódios no final da temporada. E no mais, eu espero ter feito uma boa análise. Muito obrigado para todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Comentem, deixem o like e até semana que vem, gente. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo da análise do episódio 7 de X-Men 97. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários e se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!